sou a professora Euclidiane, de Matemática. Essa é a nossa aula 10 do nono ano e hoje nós iremos estudar grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais e não proporcionais. Vamos acompanhar. Bom, só para relembrar, as duas grandezas elas são diretamente proporcionais quando variam sempre na mesma razão, ou seja, duas grandezas são diretamente proporcionais quando, se o valor de uma dobra, o valor da outra também dobra. Se é reduzido pela metade, o valor de uma, o valor da outra também se reduz pela metade e assim por diante, ou seja, sempre na mesma proporção. E duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma varia sempre na razão inversa da outra. Ou seja, duas grandezas são inversamente proporcionais se, quando o valor de uma dobra, o valor da outra se reduz pela metade. Se o valor de uma é dividido por 3, o valor da outra é multiplicado por 3 e assim por diante. Então, lembrando que para ser inversamente proporcionais, tem que ser sempre na mesma razão. Por exemplo, se uma for multiplicada por 4, a outra grandeza tem que ser dividida por 4. É sempre assim. Então, vamos acompanhar essa situação 1. Uma feirante cobra R$ 5,00 por dúzia de ovos, como mostra o quadro a seguir. Tenho ali o preço cobrado, 5, 10, 15, 20, 25 reais. E tem o número de dúzias de ovos vendidos, né? R$ 5,00, uma dúzia. R$ 10,00, duas dúzias. R$ 15,00, 3 dúzias e assim por diante. A razão entre o valor cobrado e o número de dúzias de ovos vendidos é sempre a mesma, né? Eu tenho ali 5 sobre 1, que vai ser igual a 10 sobre 2, que será igual a 15 sobre 3, que também é igual a 20 sobre 4, que é igual a 25 sobre 5, e tudo isso é igual a 5, né? Se nós realizarmos aí essa divisão, nós vamos ver que sempre dá 5. O valor cobrado, então, é diretamente proporcional ao número de dúzias de ovos vendidos. A relação entre o valor cobrado V, em real, e o número de dúzias de ovos vendidos, né, representado por N, ela pode ser expressa pela seguinte sentença algébrica. V vai ser igual a 5 vezes o N. Ou seja, o valor vai depender de quantas dúzias ele vai querer, sabendo que cada dúzia é igual a 5 reais. Bom, situação 2. Observe no quadro abaixo a relação entre o tempo gasto por um motociclista para percorrer uma distância e a velocidade média com que ele percorre essa distância. Se ele triplicar a velocidade dele, o tempo dele vai ser reduzido, vai ser dividido por 3. Porém, se ele dividir a sua velocidade por 2, né? Se ele cortar pela metade a sua velocidade, então o tempo ele vai ser dobrado e assim sucessivamente. A razão entre o valor da velocidade média e o inverso do valor correspondente ao tempo gasto é sempre a mesma. Sempre tendo ali o inverso, né? Eu não vou ter 40 sobre 6, eu tenho 40 sobre o inverso de 6. Que a gente está vendo que sempre acontece o inverso. Foi multiplicado por 3, ali o 3 vai ser dividido por 3, então é sempre o inverso. Eu não tenho 120 dividido por 2, nesse caso eu tenho 120 dividido por 1 sobre 2. E quando eu fizer essa minha divisão, vai dar todas igual a 240, né? Tá ali uma proporção. Então, nós podemos dizer que essas grandezas, velocidade média e tempo, são inversamente proporcionais. E nós podemos observar isso, que quanto mais rápido nós formos, né, menor vai ser o tempo gasto. A relação entre a velocidade média V e o tempo T pode ser expressa pela seguinte sentença algébrica. V vai ser igual a 240 sobre T. Identifique em cada item se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Escreva a resposta no caderno. O perímetro e a medida do lado do quadrado. Tenho duas grandezas aí. Quais são elas? Perímetro e a medida do lado de um quadrado. O que queremos saber? Se elas são diretamente proporcionais ou se são inversamente proporcionais. Então, sabendo que o perímetro de um quadrado é a medida do seu contorno e pode ser obtida pela soma de seus lados, temos que, se suas medidas do lado dobrar, o valor do perímetro dobrará também. Se as medidas do lado forem reduzidas na metade, o perímetro também diminuirá na metade. Portanto, essas grandezas são diretamente proporcionais, porque elas crescem ou diminuem sempre na mesma proporção. A velocidade média de um veículo e o tempo que ele leva para percorrer uma mesma distância. Bom, observe que
Dobrar a velocidade implica em gastar metade do tempo para chegar. Ou seja, um aumento na velocidade faz com que o tempo gasto no percurso diminua. Assim, as grandezas velocidade e tempo são inversamente proporcionais. Bom, há situações em que as grandezas não são diretamente proporcionais nem inversamente proporcionais. Um exemplo. Ali eu tenho as grandezas tamanho, né, a altura e o peso. Se eu fosse tentar calcular as razões, eu ia obter o seguinte, que 1,80, que é a altura do primeiro, dividido para 85, que é o peso, é diferente de 1,65 dividido para 68, né, que é a altura e o peso da segunda pessoa, que é diferente de 1,70 dividido para 92 e assim sucessivamente. Bom, se eu estou vendo que essas razões elas são diferentes, elas não estão na mesma proporção, então eu já estou vendo essas duas grandezas, altura e peso, elas não são diretamente proporcionais. Então eu quero testar e ver, será que são inversamente proporcionais? E aí a gente sabe que eu tenho que fazer o inverso para saber se elas são ou não inversamente proporcionais. Então eu não tenho ali mais 1,80 dividido para 85, eu tenho 1,80 dividido para 1 sobre 85. Só que quando eu fizesse esses cálculos, eu ia poder observar o quê? Que não tem a mesma proporção. Essas razões, elas não têm a mesma proporções. Então, elas também não iam ser inversamente proporcionais. Note que a altura e a massa de uma pessoa não são diretamente nem inversamente proporcionais. Ou seja, essas grandezas não são proporcionais. Porque, por exemplo, a altura de uma pessoa não vai dobrar junto com o peso. E se a pessoa perder peso, também a altura não vai diminuir ali na mesma proporção. Então, por isso, preste muita atenção. Antes de resolver um problema, certifique-se de que as grandezas envolvidas são, de fato, diretamente ou inversamente proporcionais. Veja no quadro abaixo como está relacionado o preço e a duração de alguns pacotes de TV a cabo. E aí eu tenho o preço, né? E a duração. Se eu pagar 150, eu posso ficar com essa TV a cabo por 2 meses. R$300 eu posso ficar com essa TV a cabo por 4 meses e assim sucessivamente. E aí pergunta-se, o preço e a duração do pacote são diretamente ou inversamente proporcionais? Diretamente proporcionais, pois dobrando a duração, o preço também dobra. Triplicando a duração, o preço também triplica. Letra B. Escreva a sentença algébrica que relaciona o preço, representado pela letra P, em real, e a duração, representada pela letra M, em mês, dos pacotes de TV a cabo. Então, eu vou ter que o preço vai ser igual a 75 vezes M. Por quê? Porque se eu ficar apenas um mês, né, como elas são diretamente proporcionais, ela sempre vai dobrando. Bom, se eu ficar um mês com essa minha TV a cabo, eu substituiria o M por 1, e 75 vezes 1 é igual a 75. Se eu ficasse 2 meses com essa TV a cabo, eu ia substituir o meu M por 2, e 75 vezes 2 é igual a 150. Então, essa é a minha sentença algébrica. Mais uma. Uma torneira com vazão de 6 litros por minuto enche um balde em 2 minutos. Quanto deverá ser a vazão dessa torneira para encher o mesmo balde em 1 minuto? Gente, eu faço esse quadro porque ele facilita muito na hora de a gente verificar se essa grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. Então, observe. Eu tenho que, com a vazão de 6 litros, o tempo é de 2 minutos. Preciso saber quantos litros precisa vazar para encher esse mesmo balde em 1 minuto. Observe que o tempo, ele está querendo que o tempo seja dividido por 2. Se eu dividir a vazão por 2, será que realmente o tempo vai diminuir? Não. Então, eu tenho que dobrar essa minha vazão. Observem que uma grandeza está crescendo, dobrando, e a outra está reduzindo a metade, né? Portanto, a vazão deverá ser de 12 litros por minuto. Eu vou ter ali 2 dividido para 1. 2 dividido para 2 vai dar 1. E 6 vezes 2, que vai dar 12. E aí eu pude verificar que essa minha grandeza ela é inversamente proporcional. E também eu consegui resolver esse problema mentalmente. Eu não precisei montar nenhum esquema. Bom, na empresa em que Marcos trabalha, havia no banheiro torneiras que, quando abertas por 5 minutos, gastavam 80 litros de água.
Para economizar, Marcos trocou 6 delas por torneiras que se fecham automaticamente depois de alguns segundos. Essas torneiras têm a mesma vazão que as antigas. Se, em média, contando os períodos de uso, cada torneira tradicional ficava aberta por 25 minutos durante um dia e cada torneira automática permanece aberta por 15 minutos, de quanto será a economia de água por dia? Bom, uma primeira estratégia de resolução é mais ou menos assim mentalmente. Eu penso, uma torneira comum ela gasta 80 litros a cada 5 minutos, ou seja, em 25 minutos ela gastará 5 vezes esse valor, né? Porque 5 vezes 5 vai dar 25. Então, em 25 minutos ela gasta 400 litros. Só que isso é em uma torneira só. E em 6 torneiras ela vai gastar 2.400 litros. Isso em um dia. Como as torneiras novas passam por apenas 15 minutos ligadas por dia, temos que ela gastará 3 vezes 80 litros, pois a cada 5 minutos ela gastará 80 litros. Então as torneiras novas gastam 240 litros por torneira e 1.440 litros por 6 torneiras. Temos que a economia é a diferença entre os gastos da torneira comum em um dia e os gastos da torneira nova em um dia. 2.400 menos 1.440 é igual a 960. Outra estratégia, eu poderia fazer o seguinte. Bom, se uma torneira comum gasta 80 litros a cada 5 minutos, em 25 minutos ela vai gastar 5 vezes mais, ou seja, 400 litros. Então, 6 torneiras gastará 2.400 litros em um dia. E aí eu faço o meu quadro lá. Eu tenho que a vazão em litros é 2.400. Isso em 25 minutos. E aí eu quero saber em 15 minutos gastará quanto, né? Qual vai ser a vazão de litros? Eu tenho 2.400 está para Y, assim como 25 está para 15. Mas observem, e aí eu vou ter 2.400 vezes 15 igual a 25 vezes 15. E aí eu tenho 36.000 igual a 25y. E eu vou ter que y vai ser igual a 36.000 dividido para 25. E y vai ser igual a 1.440. Observem que eu já vi que essa minha grandeza, elas são, né, diretamente proporcionais. Porque na medida que o tempo que essa torneira permanece ligada diminui, a vazão em litros, o tempo que a água que eu estou desperdiçando também vai diminuir. Então, nós temos que a economia é a diferença entre os gastos da torneira comum em um dia e os gastos da torneira nova em um dia. 2.400 menos 1.440, que vai ser igual a 960 litros. Então, teremos uma economia de 960 litros. Qual é a velocidade média de um automóvel que gasta 2 horas em um percurso? Sabendo que gastaria 6 horas nesse mesmo percurso se estivesse a 30 km por hora. E aí eu faço meu quadro. Bom, a 30 km por hora, ele gasta 6 horas. Então, em 2 horas, ele gasta quanto tempo? Representei por uma incógnita. E aí eu tenho que 30 está para x, assim como 6 está para 2. Mas observe que quando o meu tempo diminui, significa que a minha velocidade subiu. Então, o que eu tenho aí são duas grandezas inversamente proporcionais. Então, eu preciso, né, fazer a inversão ali. Então, eu vou ter que x sobre 30 é igual a 6 sobre 2. Eu vou ter que 6 vezes 30 é igual a 2x. 180 vai ser igual a 2x. Então, x vai ser igual a 180 dividido por 2. X vai ser igual a 90, né? Então, ele está numa velocidade de 90 km por hora. Então, lembre-se, na aula de hoje nós relembramos o que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Também resolvemos problemas envolvendo esses dois casos através de estratégias variadas. Se ficou alguma dúvida, basta acessar nossa plataforma Eduque. Bons estudos e até a próxima aula.